Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos tomar uma respiração profunda. Agradecer ao nosso corpo, relaxar e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Vamos continuar a leitura da lição 6. Não se podem semear cardos e colher rosas. A natureza não age desta maneira, e sim por meio de causa e efeito. O reverendo P.W. Welshmer, pastor de uma igreja em Kenton, no estado de Ohio, ali se fixou há mais de 25 anos. Ordinariamente, nenhum pastor permanece por tanto tempo à frente de uma igreja, e o reverendo Welshmer não seria uma exceção à regra se não tivesse feito uso da imaginação nos seus deveres de pastor. A igreja, dirigida pelo reverendo Welshmer, tem uma escola dominical de mais de 5.000 membros, o maior número já alcançado por qualquer igreja nos Estados Unidos. Nenhum pastor protestante, a não ser que tivesse empregado as leis da iniciativa, liderança, um objetivo principal definido, autoconfiança e imaginação, poderia ter permanecido durante todo esse tempo à frente de uma igreja, com pleno consentimento dos seus paroquianos e construindo, além disso, uma escola dominical. Resolvemos estudar os métodos empregados pelo reverendo Welshmer e descrevê-los aqui para proveito dos leitores da filosofia da Lei do Triunfo. É fato conhecido que nas igrejas as rivalidades muitas vezes geram descontentamento que tornam indispensável a remoção de pastores. O reverendo Welshmer conseguiu vencer esse obstáculo simplesmente aplicando a lei da imaginação. Logo que um novo membro se filia à igreja, ele lhe designa uma tarefa decisiva, que se ajuste ao seu temperamento, educação, tanto quanto possível, e para empregar as palavras do próprio ministro, cada membro está sempre tão ocupado trabalhando pela igreja que não há tempo para choques ou desavenças. Não é má política para ser aplicada no comércio, na indústria ou em outro qualquer campo de atividade. O velho ditado, mãos vazias são instrumento para o mal, encerra muita verdade. Dê-se a um homem um trabalho qualquer que lhe cause prazer, permaneça ele sempre ocupado e não terá nenhuma possibilidade de degenerar numa força desorganizadora. Quando acontecia de que qualquer membro da escola dominical faltasse 2 vezes seguidas às reuniões, designava-se logo um comitê para saber o motivo da ausência. Há um lugar nas várias comissões para cada membro da igreja. Desse modo, o reverendo Welshmer delega aos próprios membros da sua igreja a responsabilidade de controlar os faltosos e conservá-los interessados nos negócios da igreja. É um organizador do tipo mais elevado. Seus esforços despertaram a atenção de homens de negócios de todo o país e por várias vezes lhe foram oferecidos cargos com excelentes salários em bancos, indústrias de aço, estabelecimentos comerciais e etc., pois todos reconhecem a sua pessoa como um líder real. No porão da sua igreja, o reverendo Welshmer instalou uma tipografia de primeira ordem, onde imprime um pequeno semanário
que é distribuído a todos os seus paroquianos. A feitura e a distribuição do jornal constituem outra fonte de trabalho e conserva os membros da igreja sempre ocupados, pois cada um tem aí um interesse qualquer. O jornal é dedicado exclusivamente aos assuntos da igreja em conjunto e dos membros individualmente. É lido por todos os membros, da primeira à última linha, pois há sempre uma chance de que o nome do leitor esteja incluído nas notícias locais. A igreja dispõe ainda de um coro muito bem treinado e uma orquestra que honraria qualquer grande teatro. Ali, o reverendo Welshmer atende a um duplo propósito, fornecendo uma distração a todos e, ao mesmo tempo, conservando sempre ocupados os membros que têm mais temperamento e que compõem a orquestra, e que assim, entregues à ocupação que mais lhe agrada, não encontram tempo para intrigas ou dúvidas. O falecido Dr. Harper, reitor da Universidade de Chicago, foi um dos administradores escolares mais eficientes da sua época. Tinha um poder especial para levantar fundos em grandes quantias. Foi ele quem convenceu John D. Rockefeller de que deveria contribuir com milhões de dólares para apoiar a sua universidade. Pode ser útil para os que seguem este curso conhecer a técnica do Dr. Harper, o qual foi um líder de primeira ordem. Além disso, ouvi dele mesmo que sua liderança nunca foi uma questão de chance ou sorte, e sim o resultado de um processo cuidadosamente planejado. O incidente seguinte servirá para demonstrar como Dr. Harper fez uso da imaginação para conseguir grandes somas para a sua universidade. Necessitava ele de $1 milhão extras para a construção de um novo edifício. Passando em revistas aos homens de fortuna de Chicago, que podiam concorrer com uma soma maior, decidiu-se por 2 deles, ambos muitas vezes milionários e, por sinal, inimigos acerríssimos. Naquela época, um deles era o presidente do Chicago Street Railway System. Ao meio-dia, quando a maior parte dos funcionários e mesmo a secretária particular do presidente deviam ter saído para o almoço, o Dr. Harper penetrou despreocupadamente no escritório da pretendida vítima, que ficou surpreso com a sua presença, sem qualquer anúncio prévio. Meu nome é Harper, disse o doutor, e sou reitor da Universidade de Chicago. Perdoe-me a intrusão, mas não encontrei ninguém aí fora que me anunciasse, por isso tomei a liberdade de entrar. Tenho pensado muito no senhor e no seu sistema de bondes. É um sistema maravilhoso e compreendo que empregou grandes somas para sua realização. Nunca me lembro do senhor sem que me ocorra à mente que mais cedo ou mais tarde passará a eternidade e depois de desaparecido nada ficará como um monumento para lembrar o seu nome, porque o seu dinheiro logo passará a outras mãos. E o dinheiro perde a identidade com muita rapidez nesse caso. Muitas vezes tenho pensado em lhe oferecer uma oportunidade para perpetuar o seu nome, permitindo-lhe que construísse um novo edifício nos terrenos da universidade e que receberia o seu nome. Deveria ter lhe falado há mais tempo, porém, um dos membros do nosso conselho executivo deseja que essa honra caiba ao senhor X, o inimigo figadal do sujeito. Pessoalmente, entretanto, tenho sido favorável ao seu nome e ainda continuo a dar preferência ao senhor. E se conseguir a sua permissão, procurarei afastar qualquer oposição ao seu nome. Não vim
para lhe pedir que tome qualquer decisão imediatamente. Como passasse por aqui, porém, julguei propício o momento para lhe falar. Pense sobre o caso e, se desejar, fale-me novamente. Pode chamar-me pelo telefone, que estarei ao seu dispor. Até outro dia. Sinto-me muito feliz por ter tido essa oportunidade para conhecê-lo. Fez um cumprimento, sem dar ao outro uma oportunidade para dizer sim ou não. Na verdade, o diretor da companhia não teve quase tempo de falar. O Dr. Harper foi quem falou principalmente. E era esse o seu plano. Foi ali apenas plantar a semente, acreditando que ela germinaria e cresceria em tempo oportuno. Sua crença não era sem fundamento. Mal teve tempo de chegar ao seu gabinete na universidade quando o telefone tocou. Era o entrevistado de há pouco na linha. Pediu um encontro com o Dr. Harper, o que lhe foi prontamente concedido. Os dois se encontraram na manhã seguinte, no gabinete do reitor da universidade, e um cheque de $1 milhão foi colocado na mão do Dr. Harper. Apesar de sua pequena estatura e de sua aparência insignificante, todos dizem do Dr. Harper que ele tinha uma maneira de ser que lhe tornava possível tudo o que queria. E qual seria essa maneira? Nada mais, nada menos do que sua compreensão do poder da imaginação. Suponhamos que ele tivesse ido ao gabinete daquele milionário e pedido uma audiência. Perderia tempo. Teria de anunciar o motivo da sua visita e daria ao outro o tempo necessário para formular uma boa desculpa e dizer não. Suponhamos também que ele houvesse iniciado a conversa no seguinte teor: a universidade está necessitadíssima de fundos. Eu vim até aqui para pedir o seu auxílio. O senhor tem ganhado muito dinheiro e deve fazer alguma coisa em benefício da comunidade onde enriqueceu, o que talvez fosse verdade. Se nos der $1 milhão, poremos o seu nome no novo edifício que desejamos construir. Qual poderia ter sido o resultado? Em primeiro lugar, não havia motivo algum que pudesse apelar para os sentimentos do milionário, embora fosse verdade que ele deveria fazer alguma coisa em benefício da comunidade da qual tirara uma fortuna. Provavelmente não iria admitir tal fato. Em seguida, teria tido a vantagem de estar do lado ofensivo da proposta, em vez do defensivo. Mas o Dr. Harper, treinado em fazer uso da sua imaginação, estudou todos os meios de abordar o caso. Primeiro, colocou o homem na defensiva, informando-o de que não tinha absoluta certeza de conseguir o assentimento de todo o conselho executivo para aceitar o dinheiro e pôr o seu nome no novo edifício. Em seguida, despertou-lhe um intenso desejo de dar o seu nome ao edifício, bastando para isso falar-lhe da possibilidade de que ao seu inimigo fosse concedida essa honra. Além disso, e isso não foi acidental, o Dr. Harper fez um apelo veemente a uma das mais comuns entre as fraquezas humanas. Mostrou àquele homem um meio de perpetuar o seu nome. Tudo isso exigia uma aplicação prática da lei da imaginação. O Dr. Harper era um vendedor eficiente. Quando pedia dinheiro a alguém, sempre preparava o caminho para o triunfo, plantando na mente da pessoa a quem pedia uma sólida razão para atender ao seu pedido. Uma razão que assegurasse vantagens práticas, como uma recompensa pela doação. Muitas vezes isso seria obtido na forma de vantagens comerciais. Outras vezes, o apelo dizia respeito à necessidade de perpetuar um nome
uma obra que inspirasse respeito e lembrança às gerações futuras. Mas o pedido de dinheiro para a universidade era sempre feito de acordo com um plano cuidadosamente traçado, modelado e aperfeiçoado com o uso da imaginação. Quando a filosofia da lei do triunfo estava ainda em estado embrionário, muito antes de ser organizada num curso sistemático de instrução e transformada em compêndios, o autor realizou uma série de conferências sobre o assunto numa pequena cidade do estado de Illinois. Um dos membros da assistência era um jovem vendedor de seguros de vida que abraçara esse ramo de atividade havia muito pouco tempo. Depois de ouvir o que eu dissera sobre imaginação, começou a aplicar nos seus problemas de venda de seguros tudo quanto ia ouvindo. Durante uma das conferências, falou-se qualquer coisa sobre o valor do esforço aliado, por meio do qual os homens podem conseguir maiores resultados mediante um esforço cooperativo, um acordo de trabalho dentro do qual cada um defende os interesses dos outros. Aproveitando a sugestão, esse rapaz formulou imediatamente um plano por meio do qual conseguiu a cooperação de um grupo de homens do comércio que não estavam de modo algum ligados ao seu ramo de atividade. Dirigindo-se à principal mercearia da cidade, entrou num acordo com o proprietário. Mediante esse acordo, devia oferecer uma apólice de $1.000 a cada freguês que comprasse mais de $50 por mês. Passou então a fazer propaganda do acordo, contribuindo assim para aumentar o número de fregueses. Além disso, o dono da mercearia afixou no seu estabelecimento um grande cartaz, o que constituiu também uma boa propaganda. Em seguida, o jovem agente de seguros dirigiu-se ao principal posto de gasolina e propôs um contrato semelhante com o proprietário, a fim de que todos os seus fregueses fossem contemplados com as vantagens do seguro de vida. Todos nós gostamos de elogios, e muitos até de lisonjas. Mas a questão é saber se tais tendências servem para construir caráter, poder e individualidade. Depois, dirigiu-se ao principal restaurante da cidade e fez com que o proprietário um arranjo idêntico. A seguir, tal aliança provou ser de grande lucro para o proprietário, o qual logo iniciou uma campanha de publicidade. Dizia nos seus anúncios que a comida do seu restaurante era tão saudável e tão boa que todos os que ali faziam as suas refeições estavam aptos para ter uma longa vida. Portanto, ele seguraria em $1.000 a vida de cada freguês. O jovem agente de seguros fez ainda um acordo com um construtor e negociante de imóveis da localidade para assegurar a vida de cada pessoa que lhe comprasse uma propriedade, numa quantia suficiente para pagar o balanço devido sobre a propriedade, caso o comprador morresse antes de terminar os pagamentos. O rapaz em questão é hoje agente geral de uma das maiores companhias de seguro de vida dos Estados Unidos, com sede numa grande cidade de Ohio. E o seu rendimento anual atinge uma média de mais de $25.000 por ano. O ponto decisivo da sua vida sobreveio quando ele aprendeu a fazer uso da imaginação de forma prática. Não há patente desse plano, que pode ser duplicado à vontade por outros agentes de seguro que conheçam o valor da imaginação. Mesmo agora, se eu estivesse empenhado no negócio de seguros de vida, faria uso desse plano, aliando-me a um grupo de distribuidores de automóveis em várias cidades, tornando-lhes assim
possível vender mais automóveis e, ao mesmo tempo, contribuindo para a venda de grandes somas de seguro pelos esforços desses distribuidores. O sucesso financeiro não é difícil de conseguir depois que o indivíduo aprende a fazer uso da imaginação criadora. Quem quer que tenha iniciativa, liderança em grau suficiente e, ainda, a imaginação necessária, poderá fazer uma fortuna até mesmo maior do que a dos proprietários das 5 and 10 cents stores, bastando para isso desenvolver um sistema de vendas dos mesmos artigos que são vendidos agora naquelas lojas e com o auxílio de máquinas de venda automática. Isso economizará uma fortuna em salários de empregados, seguros contra roubos e, em suma, facilitará de várias maneiras o funcionamento da loja. Esse sistema pode ser dirigido com tanto êxito como as refeições com o auxílio das máquinas. A semente da ideia foi lançada, resta agora aproveitá-la. Quem quer que seja dotado do espírito inventivo pode fazer uma fortuna e salvar milhares de vidas todos os anos com o aperfeiçoamento de um controle automático para os cruzamentos de estradas de ferro com estradas de rodagem, reduzindo assim o número de acidentes de automóveis. Esse sistema, depois de completo, funcionará mais ou menos da seguinte maneira: 100 metros antes de atingir o cruzamento da linha férrea, o automóvel atravessará uma plataforma mais ou menos à maneira de plataforma de uma grande balança para pesar objetos de grande volume. O peso do automóvel fará baixar uma porta e soar uma campainha. Isso forçará o automóvel a diminuir a marcha. Decorrido 1 minuto, a porta se erguerá novamente e o carro poderá continuar o seu caminho. Nesse ínterim, terá havido muito tempo para se observar o desvio em ambas as direções e certificar-se de que nenhum trem se aproxima. A imaginação, com um pouco de habilidade mecânica, dará ao motorista essa necessária salvaguarda e tornará rico o homem que aperfeiçoar tal sistema. Um inventor que compreenda o valor da imaginação e tenha certa prática de operação de rádio pode fazer uma fortuna aperfeiçoando um sistema de alarme contra assaltos. Esse alarme fará um sinal à sede da polícia. Ao mesmo tempo, apagará as luzes e fará soar uma campainha no lugar prestes a ser assaltado. E isso pode ser feito com o auxílio de um aparelho semelhante ao que se emprega atualmente para transmissões. Qualquer fazendeiro que tenha bastante imaginação para criar um plano e fazer uso de uma lista de todos os automóveis registrados no seu estado, pode facilmente conseguir uma clientela de motoristas que irão à sua fazenda e comprarão toda a produção, bem como os frangos que criar, poupando dessa maneira as despesas com o transporte dos produtos para a cidade. Fazendo um contrato por estação com cada motorista, saberá exatamente a quantidade de produto que deve fornecer. A vantagem do motorista que entrar neste acordo consiste em obter os produtos diretamente da fazenda por um preço menos elevado do que se os adquirisse na cidade. O proprietário de um posto de gasolina à margem de uma rodovia pode fazer uso de forma eficiente da imaginação, montando ao lado do posto um pequeno quiosque para lanches e pondo cartazes na estrada em todas as direções, chamando a atenção para os sanduíches da casa. Assim, atrairá muito mais fregueses. Os motoristas farão uma parada para o lanche e a maioria comprará gasolina antes de prosseguir a viagem. São sugestões simples e possíveis de pôr em prática, sem nenhuma complicação. Contudo,
é exatamente essa espécie de uso de imaginação que fez os êxitos financeiros. O plano Piggly Wiggly, que ganhou milhões de dólares para seu inventor, era uma ideia muito simples que qualquer pessoa podia ter adotado. Entretanto, foi necessária uma dose considerável de imaginação para pôr em prática essa ideia. A imaginação é o mais importante fator que entra na arte de vender. O vendedor eficiente é aquele que faz sempre um emprego sistemático da imaginação. O comerciante de destaque sempre se serve da imaginação para encontrar as ideias que o fazem realizar excelentes negócios. A imaginação pode ser usada com eficiência na venda de miudezas, como gravatas, meias, camisas, artigos de malha e etc. Vejamos agora como é possível fazer isso. Uma vez entrei numa das mais conhecidas camisarias da Filadélfia, com a ideia de comprar algumas gravatas e camisas. Quando me aproximei do balcão, adiantou-se um jovem balconista que me perguntou: "Deseja alguma coisa, cavalheiro?" Fosse eu um empregado do balcão e não teria feito semelhante pergunta. O simples fato de ter me aproximado da seção de gravatas era suficiente para mostrar ao rapaz que eu desejava examiná-las. Peguei umas 3 gravatas, examinei-as ligeiramente e conservei na mão por algum tempo. Um azul clara, que me agradou mais. Finalmente deixei-a também em cima do balcão e comecei a examinar o sortimento exposto. O rapaz teve então uma ideia. Pegou uma gravata de um amarelo berrante, fez um laço com ela e perguntou: "Não está linda?" Ora, eu detesto gravatas amarelas. E o balconista não me causou a menor impressão sugerindo que aquela gravata amarela era linda. No seu lugar, eu teria mostrado antes uma azul, pois eu já havia revelado uma preferência decidida por essa cor. Saberia o que o freguês preferia observando as gravatas que ele pegara e examinara. Uma pessoa não se demora junto a um balcão examinando uma mercadoria que não lhe agrada. Se tiver oportunidade, qualquer freguês dará ao vendedor perspicaz uma ideia da qualidade do artigo que deve insistir em elogiar a fim de efetuar a venda. Em seguida, me dirigi ao balcão de camisas. Um vendedor mais velho veio ao meu encontro. "Há algo em que eu possa servi-lo hoje?" Bem, pensei, se tiver de ser servido aqui em alguma coisa, há de ser hoje, pois talvez nunca mais volte a esse estabelecimento. Mas disse-lhe que desejava ver camisas e descrevi o tipo e a cor que desejava. O vendedor quase me ofendeu quando me respondeu dizendo: "Sinto muito, cavalheiro, mas esse estilo não está em moda na presente estação, por isso não o expomos." Retorqui que sabia muito bem que o estilo não estava em moda naquela estação, e era essa uma das razões por que pretendia usá-lo, esperando encontrá-lo em estoque. Se há alguma coisa que irrite um homem, especialmente um homem que sempre sabe exatamente o que quer e o diz logo que entra numa loja, é ouvir de um vendedor as palavras que ouvi daquele. Isso é um insulto à inteligência de um homem, ou para o que ele pensa ser a sua inteligência, e na maioria dos casos é fatal ao negócio. Se eu fosse um balconista de loja, pensaria o que me agradasse quanto ao gosto do freguês, mas nunca teria tanta falta de tato e de diplomacia a ponto de lhe dizer que ele não sabia o que queria. Procuraria com muito jeito mostrar-lhe um artigo que julgasse mais parecido com a mercadoria pedida, se o que ele desejava não estivesse no estoque. Um
dos escritores mais famosos e mais bem pagos do mundo, construiu fama e fortuna com a simples descoberta de que é mais lucrativo escrever sobre o que as pessoas já sabem e com o que estão de acordo. A mesma regra pode ser aplicada à venda de mercadorias. Finalmente, o velho balconista trouxe algumas caixas de camisas e começou a mostrar-me uma que nada tinha a ver de parecido com o tipo que eu pedira. Disse-lhe que nenhuma delas me servia. E quando já ia saindo, ele me perguntou se desejaria ver bonitos suspensórios. Imaginem, para começar, nunca usei suspensórios. E, além disso, não lhe dei nenhum indício de que estava interessado em tal artigo. É muito justo que um vendedor procure interessar o freguês por artigos que ele não pediu, mas é preciso muito tato, e o vendedor só deve oferecer alguma mercadoria quando tiver razões para crer que o freguês a deseje. Saí do estabelecimento sem ter comprado coisa alguma e com um certo ressentimento por não ter sido tão mal julgado quanto ao meu gosto em estilos e cores. Mais adiante na rua entrei numa pequena loja com um empregado apenas e que tinha camisas e gravatas expostas na vitrina. Fui tratado de maneira completamente diversa. O homem que estava atrás do balcão não formulou perguntas estereotipadas ou desnecessárias. Olhou-me quando passei pela porta, mediu-me e com muita exatidão, e recebeu-me com um agradável bom dia, cavalheiro. Perguntou então: que devo mostrar antes, gravatas ou camisas? Disse que preferia ver primeiro as camisas. Ele olhou logo para a camisa que eu vestia, então perguntou: qual o tamanho? E começou a mostrar-me camisas justamente do tipo e da cor que eu procurava, sem que eu dissesse mais uma palavra. Mostrou-me 6 estilos diferentes e ficou atento para ver o que eu pegava primeiro. Examinei todas as camisas e em seguida tornei a colocá-las sobre o balcão. Mas o vendedor observava que eu me detivera mais tempo examinando uma delas. Logo que a deixei sobre o balcão, o homem começou a explicar como ela era feita. Depois dirigiu-se ao balcão das gravatas. Voltou com 3 muito bonitas, azuis, justamente do tipo que eu procurava. Deu um laço em cada uma, por sua vez, na frente da camisa, chamando a minha atenção para a perfeita harmonia entre as cores das gravatas e a camisa. Não demorei 5 minutos. Comprei 3 camisas e 3 gravatas e saí certo de que voltaria àquela pequena loja logo que tivesse necessidade de tais artigos. Soube mais tarde que o proprietário do estabelecimento em questão paga $500 por mês de aluguel e consegue um bom rendimento vendendo exclusivamente camisas, gravatas e colarinhos. Assim, se não tivesse um conhecimento perfeito da natureza humana e não aplicasse esse conhecimento, tratando de maneira afável a todos os seus fregueses, teria ido inevitavelmente à falência, pagando aquele aluguel tão exorbitante. Tendo observado várias vezes senhoras quando experimentam chapéus, e fico pasmo vendo como os vendedores não adivinham logo o que vai na mente da freguesa, pela simples maneira como ela examina o chapéu apresentado. Uma senhora entra numa loja e diz que quer ver alguns chapéus. O vendedor ou vendedora traz vários tipos e a freguesa começa a experimentá-los. Se um chapéu lhe agrada, mesmo ligeiramente, ela o conservará alguns segundos ou alguns minutos, mas se não gostar, procurará tirá-lo logo que a vendedora a deixe em paz. Finalmente, quando a compradora vê um chapéu que lhe agrada, logo começará a demonstrar o fato, com gestos que nenhum vendedor hábil deixará de entender, arrumando o cabelo para que melhor se adapte ao chapéu ou procurando colocá-lo da maneira
que melhor lhe assente, olhando no espelho de modo a vê-lo por trás, dando assim várias demonstrações de agrado. Observando cuidadosamente os gostos da freguesa, uma vendedora inteligente pode muitas vezes vender-lhe 3 ou 4 chapéus de uma só vez, bastando para isso mostrar-lhe os artigos que lhe agradam e concentrando-se na sua venda. A mesma regra se aplica à venda de outros artigos. O freguês indicará, se for cuidadosamente observado, tudo o que deseja. E se o vendedor seguir a sugestão, raramente ele sairá do estabelecimento sem ter feito uma compra qualquer. Parece-me uma estimativa bastante justa dizer que 75% dos fregueses que saem das lojas sem nada comprar, assim procedem exclusivamente devido à falta de tato do empregado ao demonstrar as mercadorias. No outono passado, entrei numa chapelaria, pois queria comprar um chapéu de feltro. Era uma tarde atarefada de sábado e fui atendido por um jovem extra que ainda não aprendera a julgar as pessoas com um simples olhar. O rapaz foi, não sei por que razão, buscar um chapéu. Derby, que me entregou ou tentou me entregar. Pensei que ele estivesse troçado e recusei de pegar o chapéu. E para responder à sua pilhéria, perguntei-lhe: "Você também conta histórias para fazer as crianças dormirem?" O rapaz olhou para mim surpreendido, sem compreender a insinuação. Se eu não tivesse observado o jovem com mais cuidado do que ele me observara, vendo sem demora que era inexperiente na arte de vender, teria ficado altamente insultado, pois não há coisa que eu odeie mais que um chapéu derby, sobretudo marrom. Charlie Chaplin ganhou $1 milhão com um andar cômico, calças grandes demais, fazendo, em suma, algo diferente. Aproveite a sugestão e faça alguma coisa original, que desenvolva sua personalidade. Um dos vendedores mais antigos viu que eu ia saindo sem comprar coisa alguma. Adiantou-se, tomou o chapéu das mãos do rapaz e, com um sorriso que tinha por objetivo atrair-me, disse-lhe: "Que diabo você está mostrando ao cavalheiro?" Assim o vendedor, que me reconheceu imediatamente como um cavalheiro, vendeu-me o primeiro chapéu que trouxe. O freguês geralmente se sente grato quando um vendedor perde algum tempo estudando a sua personalidade e apresenta a mercadoria que se lhe ajusta. Entrei, uma vez, num dos maiores magazines de roupas para homens de Nova York, há alguns anos. Pedi um terno descrevendo exatamente o que pretendia comprar, mas não mencionei o preço. O jovem que me atendeu disse não acreditar que no estabelecimento houvesse uma roupa como a que eu desejava. Mas aconteceu que eu visse exposta uma que era justamente o tipo que eu desejava. Chamei a atenção do funcionário que, sorrindo, perguntou: "Aquela ali? Mas custa muito caro." A resposta me divertiu, mas ao mesmo tempo me aborreceu. Assim perguntei ao rapaz: por que não me julgava capaz de comprar uma roupa que custasse um pouco mais caro? Com certeza, com certa dificuldade, ele tentou responder à minha pergunta, mas as suas explicações foram tão desajeitadas quanto havia sido estranha a sua primeira observação. Ia sair resmungando, muito aborrecido. Antes, porém, de alcançar a porta, outro vendedor correu ao meu encontro, pois notara o meu aborrecimento. Com rara habilidade, esse funcionário embargou-me aos passos, começou a conversar delicadamente e me persuadiu a voltar.
Resultado, comprei o terno que atraíra o meu olhar e mais 2 outros que não pretendia comprar. Eis a diferença entre um verdadeiro vendedor e outro que afasta os fregueses. Mais tarde, apresentei 2 dos meus amigos a esse vendedor que realizou vantajosas vendas com ambos. Uma ocasião, eu passava pelo Michigan Boulevard em Chicago, quando meus olhos foram atraídos por um belo terno cinza expostos numa vitrine. Eu não tinha a menor intenção de comprá-lo, mas tive curiosidade de saber o preço. Abri a porta e, sem entrar na loja, introduzindo apenas a cabeça, perguntei ao primeiro vendedor quanto custava. Seguiu-se então uma das manobras mais inteligentes que já vi em matéria de vendas. O vendedor sabia muito bem que não poderia me vender o terno sem que eu entrasse no seu estabelecimento e disse então: Cavalheiro, faça o favor de entrar. Vou ver o preço do que o senhor deseja. De certo sabia o preço, mas empregou esse meio para afastar de mim a ideia de que estava tentando me vender a roupa. Naturalmente tive de ser tão polido quanto ele. Pois não, respondi e entrei na loja. Faça o favor de me acompanhar por aqui. Terá sem demora a informação que deseja, disse o vendedor. Em menos de 2 minutos, encontrei-me diante de um reservado onde vi um terno pronto para ser experimentado. Era uma roupa exatamente igual à que estava na vitrine. Tendo já vestido o paletó, que se ajustava perfeitamente ao meu corpo, graças aos olhos experimentados do vendedor, a minha atenção foi despertada pela excelência do material empregado na confecção do terno. Passei a mão pelas mangas, conforme vira fazer o vendedor, e tive a certeza de que vestia uma roupa bem feita. Nessa altura, perguntei novamente o preço do terno, e quando soube que custava $50, fiquei agradavelmente surpreso, pois tudo me levava a crer que fosse muito mais alto. Confesso, entretanto, que quando vi a roupa na vitrine, calculei que custasse uns $35, e duvido que tivesse pagado esse preço, se não houvesse caído nas mãos de um homem que sabia como mostrar as vantagens do terno. Se o primeiro paletó que experimentei estivesse grande ou pequeno demais, penso que não teria efetuado a compra, apesar do fato de que as roupas feitas podem ser ajustadas ao corpo do freguês nas próximas oficinas dos estabelecimentos. Comprei aquela roupa, sob o impulso do momento, como diria um psicólogo, e não sou o único homem que compra alguma coisa levado pela mesma espécie de impulso. Um simples deslize da parte do vendedor e ele teria deixado de realizar a venda. Se quando perguntei o preço, à porta da loja ele tivesse respondido $50, eu teria agradecido a informação e seguido meu caminho sem olhar mais para a roupa. O resultado é que no fim daquela mesma estação comprei mais 2 ternos ao mesmo vendedor. E se residisse em Chicago, é provável que continuasse a ser seu freguês, pois ele sempre soube me mostrar ternos de acordo com a minha personalidade. A casa Marshall Field, de Chicago, cobra mais caro pelas suas mercadorias do que qualquer outro estabelecimento do mesmo gênero nos Estados Unidos. Contudo, mesmo sabendo que pagam preços mais altos nessa casa, as pessoas sentem-se mais satisfeitas do que se comprassem em outros estabelecimentos, a preço mais baixo. Por quê? Ora, há várias razões para isso, e entre elas, o fato de que qualquer coisa comprada na Casa Field e que não satisfaça de todo o comprador pode ser devolvida e trocada por outra mercadoria, ou o dinheiro da compra pode ser restituído caso o freguês prefira. Assim, cada artigo vendido por essa casa
leva em si uma garantia. Uma outra razão por que as pessoas preferem pagar mais na Casa Field é que os artigos são exibidos e apresentados de maneira mais vantajosa do que em qualquer outro estabelecimento. As vitrinas dessa loja são verdadeiras obras de arte. As mercadorias são dispostas de maneira muito harmoniosa. Em suma, todo o ambiente cria uma atmosfera que atrai e agrada. E tudo isso não é mais do que fruto da imaginação. Outra razão por que a Casa Field pode cobrar mais pelas suas mercadorias e ainda assim vender mais é o cuidado com que escolhe os seus empregados e a maneira de dirigi-los. É difícil encontrar ali um empregado que não seja uma pessoa de distinção ou que se possa não querer para vizinho. Não são poucos os homens que se têm enamorado de funcionárias da Marshall Field e casado com elas, formando lares felicíssimos. Os pacotes da casa Marshall Fields são feitos de maneira mais artística que nas outras lojas, o que constitui ainda outra razão para que o povo lhe dê preferência, mesmo pagando preços mais altos. Já que falamos na maneira de acondicionar mercadorias, narro aqui o que aconteceu a um amigo meu e que servirá sobretudo para demonstrar quanto vale a imaginação na maneira de acondicionar uma mercadoria qualquer. Aquele que receia reconhecer o auxílio que alguém lhe prestou em qualquer ocasião é tão pequeno que a oportunidade pode passar por ele sem o ver. Meu amigo possuía uma cigarreira de prata muito bonita e que muito estimava, pois fora um presente da esposa. Como a usasse constantemente, estava bastante arranhada e amassada em vários lugares, e a mola de fechar estava completamente estragada. Diante disso, meu amigo resolveu mandar consertá-la na joalheria Caldwell, de Filadélfia. Deixou lá a cigarreira e pediu que a mandassem levar ao seu escritório logo que estivesse pronta. 2 semanas depois, parou à porta do prédio uma caminhoneta da joalheria Caldwell e dela saltou um empregado bem uniformizado que entrou no escritório do meu amigo, a quem entregou um pacote feito de maneira artística e atado com uma fita dourada. Era o dia do seu aniversário e como esquecera que havia deixado a cigarreira para consertar, ao ver aquele artístico pacote, meu amigo imaginou logo que se tratava de um presente que lhe mandavam. A sua secretária e outros funcionários do escritório reuniram-se em torno dele, curiosos de vê-lo abrir o embrulho. Meu amigo desatou a fita dourada e tirou o papel. Dentro havia ainda outro pacote, em papel muito delicado, trazendo a marca registrada da joalheria. Removido o papel, todos soltaram um "oh" de admiração ao ver uma linda caixa. Aberta a caixa, viu-se muito bem condicionada a cigarreira que o meu amigo reconheceu como sendo a que mandara consertar e que nem parecia a mesma, graças à imaginação do gerente da Caldwell. Tudo estava consertado, tudo polido, não se via o menor arranhão. Simultaneamente, um prolongado grito de admiração partiu de todos os presentes, inclusive do meu amigo. "E a conta?" perguntaram. Era elevada, sem dúvida, mas ninguém se lembrou de achar caro. De fato, tudo que entrou nessa transação, desde a maneira artística de fazer o embrulho, o delicado papel, os selos dourados, a fita que o atava, a entrega feita por um rapaz bem uniformizado num carro novo, tudo isso era baseado numa psicologia cuidadosamente calculada para
preparar as bases para um preço elevado. De modo geral, as pessoas não se queixam de preços elevados, contanto que o serviço e o acondicionamento das mercadorias preparem o caminho para a apresentação de uma conta elevada. O que não agrada, e isso é justo, são os preços altos e serviços mal feitos. Na minha opinião, o caso da cigarreira do meu amigo encerra uma grande lição para qualquer vendedor. Os artigos que se vendem podem realmente corresponder ao preço pedido, mas se não estudarmos cuidadosamente a questão de apresentá-los de maneira vantajosa e acondicioná-los de maneira artística, podemos ser acusados de cobrar preços exorbitantes. Na Broad Street, na Filadélfia, há uma casa de frutas na qual os fregueses são recebidos à porta por um homem de uniforme. Esse homem não faz mais do que abrir a porta, mas o faz com um sorriso, mesmo que seja um sorriso cuidadosamente estudado e ensaiado, que dá ao freguês a impressão de ser bem recebido, mesmo antes de entrar. Essa casa se especializou em organizar cestas de frutas. Do lado de fora há um grande quadro negro com uma lista das datas de partida de todos os navios que deixam Nova York. Esse negociante é o fornecedor de todos que desejam enviar presentes de frutas a bordo dos navios, as pessoas amigas que partem. Assim, uma noiva, esposa ou amiga muito cara que vai partir em viagem recebe a bordo uma cesta de frutas artisticamente disposta. Naturalmente, aquele que a envia não está procurando alguma coisa barata ou mesmo em conta. Ora, o comerciante de frutas já estudou tudo isso. Cobra de 10 a 25 dólares por uma cesta que poderia muito bem comprar na loja da esquina, a um quarteirão de distância, por um preço que não vai além de 3 a 7 dólares. Apenas nessas casas as cestas não são artisticamente arrumadas e assim não se paga o luxo. A casa de frutas a que nos referimos é uma loja pequena e, contudo, o proprietário paga 15 mil dólares de aluguel por ano e ganha mais dinheiro do que 50 casas do mesmo ramo juntas. E isso apenas porque sabe apresentar e entregar a mercadoria, apelando para a vaidade dos fregueses. Temos aqui mais uma prova do valor da imaginação. O povo norte-americano, e não somente os ricos, é o mais extravagante do mundo em matéria de despesas, mas costuma exigir distinção em exterioridades, tais como o acondicionamento das mercadorias, a entrega, coisas que não acrescentam valor real aos artigos comprados. O negociante que compreende isso e que aprendeu a maneira de empregar a imaginação no seu negócio, pode dessa maneira colher ricos frutos. Aqueles que perdem a cabeça com facilidade são fanfarrões e, quando desafiados, sempre recuam. E é o que muitos fazem. O vendedor que compreende a psicologia de uma apresentação adequada, de um acondicionamento e empacotamento artístico e que sabe exibir os seus artigos de acordo com os caprichos e as características dos fregueses, pode fazer uma mercadoria simples alcançar grandes preços. E o que é mais importante ainda, pode conservar a preferência dos fregueses com mais facilidade do que se vendesse os mesmos artigos sem levar em conta essas pequenas coisas que, entretanto, são tão importantes.
Num restaurante barato, onde o café é servido em xícaras grossas e os talheres são pouco limpos e encardidos, um sanduíche de presunto é apenas um sanduíche de presunto. Mas, na casa em frente, onde o café é servido em xícaras finas e as mesas são cobertas com toalhas limpas, servidas por garçons e garçonetes bem vestidos, um sanduíche de presunto muito menor custará 25 centavos, fora a gorjeta. A diferença aí é apenas da aparência. O presunto vem do mesmo produtor e o pão do mesmo padeiro. A diferença no preço é muito considerável, mas a diferença na mercadoria não é uma diferença de qualidade ou quantidade, e sim da atmosfera ou da aparência. As pessoas gostam de comprar exterioridades. Não há exagero em afirmar que um mestre de psicologia de vendas, entretanto, numa loja comum, onde o estoque tenha, digamos, um valor de $50.000, com uma pequena despesa adicional, poderia elevar esse estoque de 60 ou $75.000, bastando-lhe para isso exibir as mercadorias de maneira adequada, vestindo melhor os empregados e contratando algumas pessoas hábeis em fazer embrulhos e acondicionar as mercadorias. Uma camisa de homem numa caixa apropriada para o tamanho, envolta em papel fino e atada com uma fita, pode ser vendida por $1 a mais do que a mesma camisa acondicionada sem esses cuidados. Estou convencido de que isso é uma verdade que eu tenho provado à saciedade para ainda tornar a repeti-la, a fim de convencer certos comerciantes céticos que não estudaram os efeitos de uma apresentação adequada da mercadoria. Tenho provado diversas vezes que a camisa mais fina não pode ser vendida nem mesmo por metade do seu valor, se for retirada da caixa e posta no balcão de vendas misturada com outras mais baratas. Tais exemplos provam que as pessoas não sabem o que compram, que vão mais pelas aparências do que pela análise verdadeira da mercadoria que compram. Statler tornou-se o hoteleiro mais próspero do mundo. Como? Simplesmente servindo bem os seus hóspedes a preços módicos. Isso é fácil de ver, sobretudo nas vendas de automóveis. O povo americano quer e exige estilo na aparência dos automóveis. Aliás, tal coisa não se dá apenas com o povo dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. O que está sob a capota do carro, do motor, do diferencial, da mecânica interna não interessa, contanto que o automóvel seja de linhas elegantes. Henry Ford precisou de 20 anos de experiência para aprender a verdade da afirmativa que fazemos aqui. E mesmo então, apesar de toda a sua habilidade analítica, só reconheceu esse fato quando forçado a isso por seus competidores. Se não fosse verdade que as pessoas compram aparência mais do que realidade, Ford nunca teria criado os novos modelos, conquanto o automóvel sirva aqui como o mais perfeito exemplo de que um psicólogo pode apresentar dessa tendência geral para comprar aparência. Deve-se admitir que, no exemplo citado, o valor real do carro é um fato indiscutível. Gratidão a todos, meus amados. Muita paz, muito amor na vida de cada um e até a próxima leitura.